Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do canal No Mundo da Farmacologia. Hoje nós vamos finalizar o tema farmacologia endócrina. Vamos falar dos androgênios, os esteroides anabólicos, né? Então a gente vai falar principalmente dos hormônios masculinos, da testosterona. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Fernanda, sou PhD em farmacologia. Esse canal No Mundo da Farmacologia tem o intuito de trazer para vocês vídeos curtos com aulas práticas e didáticas com temas específicos para facilitar o estudo de vocês. Então, se vocês quiserem estar sempre recebendo as notificações de aula, se inscrevam no canal, curtam as aulas, porque aí o YouTube fica sempre jogando vídeo para cima e vocês têm uma visibilidade maior do canal. Okay? Então, vamos finalizar hoje esse conjunto de aulas sobre farmacologia endócrina. Então, a gente vai falar especificamente dos androgênios, né? Então, a gente vai ver como eles são sintetizados, como ocorre a síntese desses androgênios, quais são as ações da testosterona, principalmente no corpo, o que é a andropausa e as consequências da deficiência desses androgênios no corpo masculino, como pode ocorrer a reposição da testosterona, tanto para homens como para mulheres, né? Então, suas ações farmacológicas, uso clínico, farmacocinética, efeitos adversos. Vamos falar um pouco de esteroides anabólicos e antiandrógenos, que são os antagonistas competitivos dos receptores de gonadtrofinas, né, os agonistas, os imidazóis, espironolactonas, antagonistas dos receptores andrógenos e os indutores de 5-alfa-redutase. E vamos finalizar falando um pouquinho sobre o tratamento de disfunção erétil, que é um assunto bastante perguntado em sala de aula. Então vamos lá. Como é que ocorre a síntese dos androgênios? Né? Quem são os androgênios, professores? Os androgênios são os hormônios sexuais produzidos pelas gônadas, né, que são as glândulas sexuais, né, masculino e feminino. O principal androgênio masculino é a testosterona, mas nós temos outros, como a dihidrotestosterona, a androstenodiona, que é produzida lá nos rins, é essa androstenodiona. Então, eles são os principais, né, a testosterona é a principal hormônio sexual masculino. E como a testosterona é produzida? A testosterona é produzida através do colesterol. Então, o colesterol, professora, colesterol, mas aonde ela é produzida? A testosterona ela é produzida dentro dos testículos, especificamente por uma célula que nós chamamos de célula de Leydig. Essa célula é responsável pela produção de testosterona dentro dos testículos, mas nós também temos uma produção de testosterona lá nos rins. Então, a testosterona produzida lá nos testículos, ela vai sofrer uma ação enzimática, uma clivagem, né? Esse colesterol vai sofrer uma clivagem e se transformar em pregnenolona. Essa pregnenolona, ela se transforma em progesterona e em 17-alfa-hidroxipregnenolona. Professora, mas a progesterona não é um hormônio sexual feminino? Sim, nós conhecemos a progesterona por suas ações, principalmente no período gestacional, no período feminino, gestacional feminino. Mas nós temos que lembrar que a progesterona, assim como o estradiol, também são produzidos no corpo masculino, ok? Sem ter as suas ações como ocorre no corpo feminino. Professora, quais são as ações de progesterona e estradiol no corpo feminino? Gente, tem uma aula só sobre isso, uma aula só de progesterona e uma aula só de estradiol, ok? Então, a gente tem que saber que a progesterona, ela pode aí ser hidroxilada e se transformar em hidroxiprogesterona, que vai se transformar na androstenodiona. A androstenodiona é um hormônio masculino também, que também pode sofrer uma
uma hidroxilação e se transformar em testosterona. Isso ocorre aqui nos rins, mas lá dentro dos testículos, especificamente dentro das células de Leydig, eu tenho aí a hidroxipregnolona se transformando em DHEA e se transformando em androstenediol, que vai originar também a testosterona. No fim, nós vamos ter formação de testosterona, tanto nos testículos como nos rins. A principal formação de testosterona se dá dentro dos testículos, lá nas células de Leydig. Quando a testosterona é formada, ela pode ser liberada para a circulação ou ela pode agir diretamente nas células de Sertoli. Quem são essas células de Sertoli? Também são células que estão dentro dos testículos, que são células responsáveis por uma sinalização endócrina. Essa sinalização ela é responsável pela maturação de células que nós chamamos de espermatogônias. Nós podemos dizer que são os espermatozoides não maturados. Essas espermatogônias, quando são amadurecidas, são estimuladas pela testosterona, elas se dividem e se transformam em espermatozoides. Então, a testosterona ela pode ser liberada na circulação sanguínea, como ela pode agir diretamente dentro dos testículos, nessas células de Sertoli, onde ela vai ser responsável pela maturação dos espermatozoides, de uma forma mais resumida, para vocês entenderem. Então, a testosterona é produzida através do colesterol. Então, o colesterol sofre várias ações enzimáticas que vão dar origem aí à testosterona. Essa testosterona, quando ela é liberada na circulação, então a gente já viu que quando ela age lá dentro do testículo, ela age na célula de Sertoli e ela aí vai estimular a maturação dos espermatozoides, né? Quando ela é liberada na circulação ela fica 98% dessa testosterona vai estar ligada a proteínas. Que proteínas, professor? Nós temos albumina e essa proteína ligante de esteroide sexual, que é a SHBG. Então, ela fica ligada a essas proteínas para que ela consiga circular e interagir com os órgãos que necessitam de testosterona, com os tecidos que vão permitir a ação dessa testosterona. Então, essa proteína livre, essa testosterona livre, ela que é responsável pela interação com os outros tecidos. Professor, mas se só tem 2% de testosterona livre, como é que a gente tem a ação da testosterona? Assim que há a necessidade de mais testosterona livre, ela vai se desligando das proteínas de ligação e vai poder interagir com os tecidos responsáveis. Então, uma vez a testosterona livre, para ela circular, ela está ligada a proteínas, ela entra na célula e dentro da célula ela pode sofrer ações de outras enzimas. A 5-alfa-redutase transforma essa testosterona no DHT, que é a dihidroxitestosterona. O que é especificamente a dihidroxitestosterona? Ela é um metabólito ativo da testosterona. Ela chega a ser mais ativa do que a própria testosterona. Então, o DHT, a dihidroxitestosterona, ela é transformada por uma ação da testosterona após ela entrar numa célula, pela ação da 5-alfa-redutase na testosterona. Esse DHT agora vai interagir com receptores androgênicos. Então, esses receptores androgênicos estão no citoplasma das células. Quando a dihidroxitestosterona é liberada, é produzida, eles então deslocam o seu ligante e se ligam nesses receptores. Eles vão ser então dimerizados, ou seja, divididos, e fosforilados, vão ganhar aí moléculas de fósforo, para que então eles consigam penetrar o núcleo. A ação da dihidroxitestosterona ela ocorre aqui dentro do núcleo, a ação principal dela.
Qual é essa ação principal? Ela age ela altera a transcrição gênica. Então, esses andrógenos, né, não só a dihidroxiprogesterona, como a própria dihidroxitestosterona, como a própria testosterona, como o estradiol, eles agem no núcleo, né, eles agem interagindo no DNA, aumentando aí o crescimento celular, a sobrevivência celular, aumentando o antígeno prostático específico, que é o PSA. Então, dando aí as características e as funções da testosterona no nosso corpo, né? No corpo feminino, como principalmente no masculino. Então, quais são essas ações? Tanto da testosterona, como da dihidrotestosterona, como do estradiol. Ah, professor, o estradiol também é um hormônio feminino. Sim, o estradiol é um hormônio que nós conhecemos bastante. Ele tem ações importantíssimas no corpo feminino, mas ele também tem uma ação menor, mas uma ação importante no organismo masculino. Então, a testosterona, ela influencia já desde do período embrionário, né, na diferenciação intrauterina. Então, aí ocorre uma diferenciação do epidídimo, do ducto deferente, de vesículos seminais, ou seja, da formação dos órgãos sexuais masculinos, a diferenciação do sexo intrauterina. Nós temos a testosterona agindo principalmente na fase de puberdade, na laringe, onde ela faz com que a voz masculina tenha uma entonação diferente. A testosterona, ela age também na parte estrutural do corpo masculino. Como? O homem tem uma massa muscular maior, uma densidade muscular maior do que as mulheres, assim como ele tem uma tendência a ter uma gordura visceral abdominal maior. Então, aquele acúmulo de gordura abdominal aí nos homens, principalmente depois de uma certa idade, esse acúmulo é maior, devido à testosterona, diretamente. Assim como ela estimula a eritropoiese, ou seja, a formação de eritrócitos e a formação de colesterol, né? Controla. Por quê? A própria testosterona, ela mantém um equilíbrio aí, um feedback na produção desse colesterol. Esse colesterol é formado e através do colesterol ele é transformado em testosterona. Então, ela diretamente tem essas funções, assim como a dihidroxitestosterona tem ações aí no desenvolvimento do pênis, do escroto, da uretra, da próstata. Tem ações também na supressão por feedback na secreção das gonadotrofinas. Então, a própria produção da dihidroxitestosterona, ela vai informar ao seu hipotálamo se há necessidade de produção, né, as nossas gônadas, se há necessidade de produção de mais testosterona. Ela funciona como feedback, uma supressão. Não, já está produzindo demais, pode parar de mandar estímulo para a produção de mais. Assim como ela é responsável pelas características e comportamentos masculinos, né? Características sexuais masculinas, né? A formação do corpo masculino, assim como o impulso sexual, o comportamento masculino. A dihidroxitestosterona também está envolvida na produção dos espermatozoides. Então, a gente viu lá que a própria testosterona, assim como a dihidroxitestosterona e o estradiol, também vão influenciar as células de Sertoli no amadurecimento dos espermatozoides, né? Da produção desses espermatozoides. Que a gente sabe que a produção dos espermatozoides nos homens, ela vai até bastante, diferentemente das mulheres, que tem uma produção interrompida, né? A produção de óvulos, ela já é limitada no período embrionário e ela vai ser liberada até mais ou menos, esses óvulos vão ser liberados até mais ou menos os 40 anos, até a menopausa, né, que é a última menstruação. E nos homens essa produção ela se prolonga. Se o homem não tiver nenhuma alteração
na produção da testosterona. O normal é que essa produção diminua um pouquinho depois dos 50, 60 anos, mas se ele não tiver nenhuma outra alteração, ele vai continuar produzindo os espermatozoides, né? Então, também, a dihidroxitestosterona, ela é responsável pelo desenvolvimento da puberdade, do crescimento de barba, formação de sebo na pele masculina, ela é maior devido à dihidroxitestosterona, ao crescimento da próstata, né, a maturação da próstata, e também nós temos aí a ação do estradiol, que também, junto com a dihidroxitestosterona, ela também tem aí uma ação de supressão nas gonadotrofinas, né, nas gônadas, na secreção de gonadotrofinas, nas características sexuais masculinas com uma intensidade menor, mas tem também na formação dos ossos, na densidade óssea. A densidade óssea é tanto a ação diretamente da testosterona como do estradiol, e também aí na produção dos espermatozoides. Então, nós vemos que a testosterona, a dihidroxitestosterona, o estradiol, eles têm importância, bastante importância na produção de hormônios, na produção, no desenvolvimento muscular, adiposo, esquelético, hematopoético, de colesterol na estrutura fisiológica masculina, ok? Então, aqui, a concentração sérica da testosterona, como eu já disse para vocês, ela aumenta, já no período fetal, ela tem um aumento para que comece a ter a diferenciação sexual masculina, né? Então, começa a formação do pênis, do escroto, né? Para que isso comece a acontecer. Então, no primeiro, no segundo trimestre, no terceiro trimestre da gestação, ela vai diminuindo. Quando ocorre o nascimento, essa diminuição ela já está num nível mais baixo, mais mínimo. Depois ocorre um aumento novamente, e quando essa criança, esse garoto entra na puberdade, ela tem um aumento aí da produção dessa testosterona plasmática. No adulto se mantém estável aí até os 70 anos, se ele não tiver nenhuma intercorrência, nenhuma doença que possa fazer com que essa testosterona diminua, ele continua produzindo a testosterona. Então, tudo que a testosterona está ligada nessa produção, né, que a gente viu, todas as ações da testosterona são mantidas. Depois dos 70 anos, 70, 80 anos, nós temos a andropausa, onde começa a ter a diminuição da produção dessa testosterona. Então, tudo que a testosterona está ligada também vai ser prejudicado, né? Tanto a testosterona, como a dihidroxitestosterona, como o estradiol, ok? Então, quais são as consequências da deficiência desses androgênios, né? Durante o desenvolvimento fetal, se ocorrer uma diminuição, uma deficiência, pode ocorrer uma alteração, uma diferenciação sexual incompleta. Pode ter uma genitália externa com fenótipo feminino, porque a gente viu que ele é responsável pela formação da genitália masculina, né? Pode ter aí uma anormalidade na formação dos receptores de androgênicos. Pode ocorrer a criptoquirdia. O que é a criptoquirdia, professora? É uma alteração, né, onde ocorre como é que nós podemos dizer? O testículo ele fica escondido. Né? Então, ou um testículo ou ambos os testículos não se encontram na bolsa escrotal no nascimento do bebê. Então, ele tem a bolsa escrotal, ele pode ter a formação da bolsa, mas ele não tem os testículos lá dentro, certo? Então, antes da puberdade, se ocorrer uma deficiência desses androgênios antes da puberdade, ocorre o comprometimento do desenvolvimento das características sexuais masculinas e do crescimento ósseo. Né, é o período que o homem dá um aumento grande no tamanho, no crescimento, né, ele pode ser reduzido, esse crescimento pode ser reduzido ou não acontecer, assim como o desenvolvimento das características secundárias masculinas também. O que são características secundárias masculinas, professor? O engrossamento da voz, a produção de pelos, aumento da produção de sebo,
aumento da produção dos espermatozoides, tudo isso são características sexuais, o libido, né, o comportamento sexual masculino. Após a puberdade, se tiver uma deficiência, pode acontecer uma diminuição da libido, um decréscito de hematócrito, a gente viu que eles agem diretamente na produção de eritrócitos, e uma diminuição na densidade óssea e na força muscular. Então, pode agir diretamente, né, tendo essas consequências de diminuição. Então, o hipogonadismo, que seria a diminuição da produção pelas gônadas desses andrógenos, até os 40 anos ele não é tão normal. A partir dos 40 anos ele pode vir acontecendo com maior intensidade. Então vai acontecendo uma diminuição dessa produção pelas gônadas, né? Inicialmente não tão perceptível, mas com o tempo essas consequências que a gente viu pós-puberdade começam a ser maiores. Então, as comorbidades que estão associadas à deficiência dos androgênios. A gente viu que o homem pode ficar até os 60, 70 anos sem ter uma diminuição, né, na produção de testosterona, uma diminuição significativa. Mas, se ele tiver hipertensão, hiperglicemia, diabetes, obesidade ou doença coronariana, a tendência é que haja aí uma diminuição dessa testosterona. Então, ele pode ter as comorbidades que estão associadas, ou seja, não que essas doenças vão levar à diminuição da testosterona, é o contrário. A testosterona, a diminuição da testosterona pode levar ao aumento de casos de hipertensão, de hiperlipidemia, de diabetes, de obesidade, de doenças coronarianas, ok? Então, como é que vai fazer? Está tendo uma diminuição da produção de testosterona, né? Eu tenho hipogonadismo. Eu vou fazer uma suplementação, uma reposição de testosterona. Então, para que servem as reposições de testosterona? A reposição do hormonal, ela é indicada somente para o tratamento da andropausa, onde ocorre aí essa diminuição, né? Onde pode começar alguns homens a partir dos 40 anos, e a gente tem aí a baixa produção de testosterona, que vai causar aqueles efeitos lá que a gente já falou, que é diminuição do libido, ganho de peso, diminuição da densidade óssea, da densidade muscular. E ela é indicada somente nesses casos, onde está afetando a qualidade de vida desses homens, ok? Então, a reposição. Então, a reposição é feita com a testosterona. Então, nós temos a própria testosterona, temos ésteres de testosteronas, temos os androgênios alquilados e temos outros que são utilizados. Nós vamos ver essas classes separadamente. Então, os ésteres de testosterona, eles são utilizados geralmente via intramuscular e são aplicados de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, né, de 2 a 4 semanas. Então, é o enantato de testosterona ou cipionato de testosterona, que são intramuscular. Eu tenho aí também, por via oral ou intramuscular, um decanoato de testosterona. São ésteres de testosterona que vão agir mantendo aí os níveis de testosteronas normais para o homem que está com deficiência na testosterona. E ainda existe a testosterona, que é administrada por via transdérmica ou em gel. Então, são adesivos que são colocados na pele, onde vai tendo uma absorção gradual dessa testosterona. Então, esse adesivo, esse emplasto, ele pode ter de 5 miligramas. Um homem normal, ele tem de 5 a 9 miligramas, ele produz, né, 5 a 9 miligramas de testosterona por dia. Então, esses emplastos, né, esses adesivos, eles têm aí a dosagem mínima de 5 miligramas. Por que, professora, a dosagem mínima e não a máxima? Porque esse homem não parou de produzir testosterona. Ele diminuiu a produção, certo? Então, ele vai ter aí uma dosagem de 5 miligramas sendo liberada aí de forma gradual.
E tem o gel também, que tem de 50 a 100 miligramas, que também vão ser absorvidos e vão chegar até a circulação. Os androgênios alquilados, os mais conhecidos, né? A oxandrolona, nós temos a metiltestosterona, danazol, fluoximestosterona, mesterona, Eles são administrados por via oral e eles têm menos efeitos androgênicos. Acabam que têm uma ação anabólica maior. E eles são extremamente hepatotóxicos. Então, muitas vezes são utilizados de forma errada, não para reposição, mas para aumento, né, para anabolismo, ok? Então, por exemplo, a fluoximesterona, ela tem a ação androgênica dela em relação à anabólica é 2 vezes maior do que a da testosterona. Assim como a oxandrolona é de 3 a 13 vezes maior. Então, elas têm uma ação anabólica no corpo maior do que a sua ação de reposição androgênica, de reposição de testosterona. Ok? Eles são extremamente hepatotóxicos. Então, os adesivos transdérmicos, né, os emplásticos transdérmicos, ou o creme, ou o gel de testosterona, são aplicados, ele vai ter uma absorção mínima, né, uma absorção, tem um pico de absorção e vai diminuindo, e a absorção ela é mínima. Então, a aplicação de adesivo, ela é programada para liberar 5 miligramas ao dia, que seria o mínimo que o homem produz ao dia. Né? Então, vai ajudar aí a repor. Ah, professora, mas se ele já produz, vamos dizer que ele produz aí 3 e eu tô administrando 5. A gente tem que ver que ele não vai ter um aumento exagerado dessa testosterona, porque muito aí pode ser perdido na farmacocinética, né, na absorção desse processo. Ele é administrado nessa concentração, mas a gente não vai ter exatamente essa concentração na circulação. E ao intramuscular, quando ele é administrado, ele tem um pico de absorção e depois ele vai mantendo aí a concentração de testosterona até ela ser diminuída. Então, a injeção de geralmente 200 miligramas de testosterona, e essa administração ela pode ser feita aí de a cada 2 a 4 semanas, ou uma vez no mês, ou a cada 15 dias. Como é que vai saber se tem que tomar uma vez no mês a cada 15 dias? Então, o médico vai fazer exames para contabilizar, quantificar a quantidade de testosterona que você tem circulante. E aí ele vai fazer um protocolo. Então ele vai fazer exames mensalmente? Não, ele vai fazer exames periodicamente para ver se essa administração está sendo suficiente ou insuficiente, ou está sendo até exagerada, ok? Então, a gente tem aí a forma oral, se tomar o comprimido, de 25 a 50 miligramas por dia, no caso da metiltestosterona. Se for sublingual, de 5 a 10 miligramas. Por que, professor? Sublingual e oral, mesma fórmula, né? mesmo princípio ativo e miligramas diferentes. A gente sabe que esse aqui não passa pelo processo ele é administrado sublingual, então ele diretamente cai na circulação sanguínea, né? Então ele não vai passar aí pelo processo de metabolização hepática primária, principalmente. Então a gente tem aí as administrações intramusculares, que podem ser a cada 15 dias ou mensalmente, e as administrações transdérmicas, que colocam o adesivo ou passa-se o gel, né? E ele vai sendo liberado de uma forma mínima, periódica, ok? Então, quais são as ações farmacológicas da testosterona? Né? A gente viu que ela serve para repor a reposição de quem está perdendo produção de testosterona. Então, a ação dela vai ser anabólica, estímulo de síntese proteica, com aumento de peso corporal, aumento do apetite. O uso não terapêutico para aumento de massa muscular e potencialização da performance atlética. Ela tem ação na eritropoiese, estimula a produção de células sanguíneas. Benefício clínico, reverter uma anemia refratária. E inibe o crescimento de tumor. Então, benefício clínico, redução da dor e inchaço, no caso da mulher com doença fibrocística nos seios. Então,
No caso de mulheres que têm uma alteração, que tem uma doença fibrocística nos seios, ele pode ter uma administração de testosterona para que ocorra essa diminuição de dor e de inchaço, ou inibir o crescimento de tumores. Os usos clínicos, deficiência hormonal, como a gente já falou, em mulheres para tratar algumas disfunções ovarianas, como menorragia ou dismenorreia, ou ir também para tratar o engurgitamento mamário, suprimir a lactação. A testosterona, não falei, mas eu vou falar agora, a testosterona no homem também, ela serve para inibir a progesterona de causar um aumento de lactação, um desenvolvimento de seios, né? Ginecomastia e produção de leite nos homens. Então, ela acaba inibindo aquela progesterona que se transforma em testosterona, ela também age nesse processo de inibição aí de suprimento da lactação nos homens e pode ser usado nas mulheres também. Então, os usos clínicos no hipogonadismo, a principal indicação do uso dos andrógenos é a complementação nos estados de hipofunção endócrina testicular, como a gente já vem falando. Essa administração tem que ser cuidadosa, tem que fazer a avaliação das dosagens de testosterona e de hormônio luteinizante. Hormônio luteinizante, professora, o hormônio luteinizante não é lá no ciclo feminino que tem o hormônio luteinizante? Sim, a gente vai já entender como o hormônio luteinizante ele também age aqui na produção de testosterona, ok? Como a gente viu, as dosagens têm que ser equilibradas, não é a mesma dosagem que vale para um homem vai valer para outro, porque isso depende da concentração que você tem de testosterona na sua circulação. Ela primeiro vai restaurar a libido, restaura a energia, melhora a produção de hemácias, depois aumenta a massa muscular, diminui a gordura e, por último, restaura a densidade óssea. Então, é o processo da utilização da testosterona. Os efeitos adversos. Pode ocorrer acne ou aumento exagerado da libido. Podem ter efeitos indesejáveis na presença de doenças concomitantes. Então, a pessoa que já tem alguma comorbidade, né, como pressão arterial ou diabetes, essas pessoas, então, podem ter mais efeitos indesejáveis. Então, a testosterona alquilada, né, que a gente já viu que tem mais efeitos hepáticos, né, efeitos hepatotóxicos, ela vai aumentar aí o risco de pacientes desenvolverem hepatotoxicidades ou de pacientes que já têm algum problema hepático de agravar. Então, colestases, cistos hepáticos com sangue, comum acontecer em pacientes que fazem o uso crônico da testosterona alquilada. Então, com relação aos usos clínicos, a gente já falou um pouco sobre a senescência masculina, né, sobre o uso desses reposição hormonal após a andropausa, ou seja, quando começa a ocorrer a diminuição da testosterona livre e começa a ter aí a testosterona de forma geral, né? Automaticamente a livre vai ser prejudicada também. Então, isso começa a ter uma alteração na fisiologia desse homem, né? Então, o aumento, o uso clínico na senescência masculina, ele busca o aumento da densidade mineral óssea, né? A gente já viu que a testosterona está diretamente relacionada com o tecido ósseo, com a massa muscular e diminuição da massa de tecidos gordos, principalmente na região abdominal, ok? Então, ele pode ser usado também, essa reposição de testosterona, para o hipogonadismo feminino. Então, na tentativa de melhorar libido, a energia, a massa muscular e a densidade mineral óssea. Quando a gente fala massa muscular, lembrar que nós não estamos falando de anabolismo muscular. Nós estamos falando de mulheres que têm uma atrofia e não conseguem melhorar essa massa muscular e por algum motivo isso está causando outras morbidades para essa mulher. Então, qual é a farmacocinética? A gente viu que temos os transdérmicos, temos géis que são aplicados diretamente na pele, alguns como os transdérmicos podem ser substituídos a cada 2 semanas ou 4 semanas,
Os de administração oral, a testosterona tem um metabolismo hepático, logo ela sofre inativação pela conversão à androstenediona, tem uma ligação à proteína plasmática, que a gente já conversou, e a testosterona livre, o tempo de meia-vida dela é de 10 a 20 minutos. Os andrógenos sintéticos, que são a dihidroxitestosterona, testosterona alquilada, eles têm um metabolismo mais lento e eles têm uma eliminação urinária. Então, a maior parte da eliminação dele é renal. Quais são os efeitos adversos aí do uso crônico em altas doses desses medicamentos, né, desses repositores de testosterona? Para os homens, contagem de esperma diminuída, aumento de tecido canceroso, porque a testosterona pode estar diretamente ligada ao desenvolvimento de algum câncer, ereção sustentada, que é o priapismo, que causa dor, tumores e síndrome de dependência. Então, a pessoa sente inicialmente uma melhora muito grande, uma melhora física, uma melhora de energia, mas com o uso crônico e o aumento das doses, isso vai causando uma dependência psíquica e química, ok? Tanto para mulheres quanto para homens. Podem causar icterícia, náusea, vômito, diarreia, retenção de água e sal, exortismo, irregularidades menstruais, acne e engrossamento da voz. Exortismo é o crescimento exagerado de pelos, né? Principalmente as mulheres percebem o crescimento de pelos na região do rosto, que não é muito comum, no peito, que não é muito comum. Ok? Quando a gente fala desses efeitos adversos, a diminuição da fertilidade, ela é um dos efeitos. E por que ocorre essa diminuição da fertilidade? Primeiro porque a pessoa está repondo e está tomando de uma forma exagerada um andrógeno exógeno. O organismo dessa pessoa, desse homem, vamos falar de um homem especificamente, o organismo desse homem já produz ou uma quantidade normal ou uma quantidade reduzida, né, desses andrógenos, da testosterona. E ele está fazendo uso exógeno de forma exagerada. Então, ocorre o aumento da concentração desse andrógeno circulante, na circulação, né, por causa dessa administração exógena. O que o organismo entende? A gente viu lá que são nas células de Leydig que ocorre a produção da testosterona, né? Então, e ela recebe feedbacks negativos da circulação. Então, quando eu tenho muita produção na circulação, eu tenho um feedback negativo que é mandado para o hipotálamo e para a hipófise, dizendo que não precisa liberar hormônio luteinizante para que eu tenha aí uma liberação de um estímulo da célula de Leydig para a liberação de mais testosterona. Isso faz com que essa célula vá diminuindo a sua produção. E a célula de Leydig, ela é responsável também por estimular a célula de Sertoli. O que na célula de Sertoli faz? A gente já viu a ação dela, o hormônio folículo estimulante, ele também estimula diretamente essa célula de Sertoli e ela faz com que a gente tenha um amadurecimento dos espermatozoides. Então, o que acaba acontecendo? Esse uso exagerado do andrógeno exógeno inibe o hipotálamo e hipófise, que faz com que o LH agora não estimule mais a célula de Leydig e que a testosterona produzida aqui não estimule mais a célula de Sertoli a fazer a espermatogênese, ou seja, ao amadurecimento dos espermatozoides. Então, ocorre uma espermatogênese insuficiente e diminuição da fertilidade. Dependendo do uso, da quantidade de tempo que use, isso pode ser irreversível, né? Porque ocorre a atrofia aqui dessas células. Dependendo da maneira que for usada, do aconselhamento médico para retirada desse medicamento, tudo pode voltar a funcionar normalmente, ok? Então, o que são esses esteroides anabólicos? Esteroides anabólicos são aqueles que vão aumentar a síntese de proteínas e o desenvolvimento muscular. Então, eles são utilizados na forma de ésteres de testosterona ou compostos alquilados de testosterona para aumentar força e desempenho físico, né? Eles classificam o doping. Mas esses medicamentos,
eles não devem ser utilizados por causa exatamente dos seus efeitos adversos, que são extremamente graves, e da dependência química que ele causa. Então, em homens, pode gerar aumento de agressividade, atrofia testicular, esterilidade, ginecomastia, eritrocitose, hepatotoxicidade, o aumento de LDL e diminuição do HDL. Então, a gente viu que o colesterol é o precursor aí da testosterona. Então, ocorre um desequilíbrio, uma alteração nesse colesterol, aumento do colesterol ruim e diminuição do colesterol bom. A gente viu que ele está envolvido na produção, né, na eritropoiese, na formação de eritrócito. Então, pode começar a acontecer morte de hemácias. A esterilidade, que a gente já falou, atrofia testicular, porque você começa a não ter a função dos testículos, das células testiculares que estão dentro dos testículos, e começa a ter uma atrofia desse testículo. E a gente tem também a agressividade, que é bastante comum, além do desenvolvimento de ginecomastia. Nas mulheres, o que mais se observa é o engrossamento da voz, acne pelo aumento da seborreia, crescimento do clitóris e exortismo, né? Aumento de pelos em regiões não comuns. Então, a gente vai finalizar essa aula aqui. Na verdade, eu ainda tinha mais 2 assuntos para falar, mas o vídeo vai ficar muito comprido. Eu vou deixar para o próximo vídeo, um vídeo curto, falando sobre antiandrógenos e antiandrogênios, né? E sobre terapia de disfunção erétil. Então, fica para o próximo vídeo. Se você gostou da aula, dá um like, curta o vídeo, se inscreva no canal para você receber as informações de novos vídeos publicados. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar comentários ou mandar e-mail no mundodafarmacologia@gmail.com, e a gente vai se falando e a gente se encontra no próximo vídeo, ok? Bons estudos para vocês, pessoal. Até mais!